Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é o dia do segundo episódio da série Se Afastando da Manada. Nós iremos falar sobre dois assuntos importantes. O tema hoje é estratégias utilizando a média móvel, mas para chegar na média móvel eu vou falar um pouco com vocês sobre tamanho de movimento. Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é o dia... Espera só para a gente resolver os problemas de áudio, ok? Sem isso, a teoria de Dow ela fica muito subjetiva e é difícil a gente usar esse conceito de média móvel sem deixar a coisa muito objetiva. Como eu já falei para vocês no primeiro episódio, tudo na estratégia precisa ser muito objetivo. A gente precisa saber exatamente a hora de comprar, exatamente a hora de vender, exatamente a hora de sair quando chega no alvo. Então tudo isso precisa ser muito bem calibrado para que você não fique com dúvida na hora de entrar na operação. Hoje a gente teve, inclusive, um exemplo muito interessante, né? Hoje é dia 3 de novembro de 2015 e as estratégias que a gente bola no domingo, né, são startadas a partir das 11 da manhã. Hoje, a hora que deu 11 horas da manhã, umas 5 ou 6 estratégias de compra tinham startado, né? E eu não pensei duas vezes, fui passando para o pessoal os pontos de compra e tudo mais, e é claro, você fica, poxa vida, o mercado não tem definição, será que está realmente na hora de comprar, será que realmente a hora é essa e tudo mais, mas você acredita tanto na sua estratégia, porque você transformou ela numa estratégia objetiva, que te dá um bom retorno ao longo do tempo, que ainda assim a gente passou todas essas operações. Com certeza aí a grande maioria que nos segue entrou nessas operações e por enquanto o mercado nos deu um presente, né? A bolsa hoje fechou com alta de quase 5%, a maior alta dos últimos 11 meses e alguma coisa, né? Se não me engano, a última vez que o mercado subiu desse jeito tinha sido há quase um ano atrás. Então, tudo precisa ser muito objetivo para a gente tomar a decisão, né, bem consciente, sabendo exatamente o que a gente está fazendo. Bom, existem duas formas de você assistir essa palestra. Pode ser ao vivo, muita gente assistindo, por sinal, e você pode também assistir gravado no YouTube. Gravado no YouTube não tem como você fazer perguntas. E até porque vai ficar gravado no YouTube para um monte de gente assistir, durante a palestra eu não vou responder perguntas, mas vocês podem fazer essas perguntas vindo aqui. O link para você da nossa página, né? Se puder aqui passar aqui, educação, sem o cedilha e sem o tio, .infomoney.com.br/manada. Inclusive o link da primeira palestra está aqui para quem quiser assistir, tá? Então o primeiro episódio já foi feito, já entrou no ar, já está lá com quase 7.000 visualizações. Esse é o segundo episódio que está acontecendo aqui online, né? Não tem como você, não tem nenhum chat aqui, mas você pode clicar aqui nesse link do YouTube, ó. Clicando aqui, você vai entrar numa página onde tem um chat, onde você pode, portanto, aí escrever, tirar suas dúvidas, enfim, tá ok? Então já tem muita gente falando. O Igor hoje vai ficar recolhendo essas dúvidas, perfeito? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui em relação ao que a gente está falando. E no final eu vou responder todas essas dúvidas para a gente ir embora aí, entendendo exatamente os conceitos que eu estou passando aqui para vocês, perfeito? Então vamos lá. Tá fácil aí de todo mundo fazer as perguntas. A gente começa então a nossa palestra, aliás, a segunda etapa desse curso, falando sobre operações com médias móveis, perfeito? E antes de falar da média móvel, eu quero falar um pouco de análise técnica, né? Ela tem que ser simples. E nada mais simples do que uma média móvel, né? Que na verdade é uma média. Acho que todo mundo já usou média algum dia na vida, né? A gente, quando estava na escola, na minha época era primeiro grau, e a média era 6. Ou seja, se eu tirasse todas as matérias, uma média no final do ano maior do que 6, eu não precisava ficar de recuperação, portanto, podia jogar bola no final do ano. E quando eu tirava uma média abaixo de 6, eu ficava de recuperação e estava proibido de jogar bola e fazer outras coisas legais no final do ano. Geralmente eu ficava de recuperação, então eu me lembro muito bem disso, né? Então o que fazia? Somava a nota dos 4 bimestres, né? A nota do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, e aí você tinha uma média. Então, desde criança, a gente entende o que é uma média, né? E a gente usa a média para tudo na vida, né? Então, por exemplo, a gente está
no mês de outubro, né? De novembro, desculpa, mas hoje eu saio de casa, eu coloco no máximo uma camisa. Por quê? Porque eu sei que a média de temperatura aqui em São Paulo nesse período, né, é uma média de temperatura agradável, né? Então eu não preciso ir lá fora, ver se está frio, se está quente, olhar a previsão, simplesmente porque a média de temperatura do mês de novembro é uma média agradável, né? Se fosse janeiro, provavelmente eu viria com a camisa mais leve, porque em janeiro a média de temperatura é mais alta. Se fosse em julho, provavelmente eu viria com casaco, né? Aliás, eu saio de casa todo dia pela manhã, provavelmente entre 6h20 e 6h25 da manhã. Eu levo a minha filha na escola e eu sei que, em média, eu levo de 15 a 20 minutos para deixá-la na escola. Ela gosta de chegar antes das 7, diferente de mim, ela é bem Caxias. E eu chego aqui na corretora por volta de 7h30, 7h40, é o horário que eu começo a ler e-mail, responder algumas questões no Facebook, no Twitter, no YouTube, enfim. E eu saio de casa 6h20, 6h25, porque em média eu levo 1 hora e 10 minutos, ou seja, eu também uso a média, né, para me preparar, para saber a hora de chegar, a hora de sair, quanto tempo eu vou levar. A gente faz isso para tudo na vida, então média é uma coisa que a gente aprendeu desde criança e usa em tudo na vida, né? Então, quando a gente fala de uma média móvel, nada mais é do que uma média do preço de fechamento dos últimos X pregões ou dos últimos X candles de um gráfico intraday, né? E o que é certo é o preço ficar na região da média móvel. De vez em quando você tem alguma distorção, mas a gente não aposta no aumento dessa distorção, e sim no retorno até a média. Da mesma forma que hoje, por conta de ser uma volta de feriado, eu cheguei aqui na corretora uns 15, 20 minutos depois do que geralmente chego. Por quê? Porque hoje fugiu a média, o trânsito estava muito maior do que o normal. Mas amanhã provavelmente eu vou sair 6h20 e vou chegar aqui 6h40, como acontece geralmente todos os dias aí, quando não tem nenhuma eventualidade, né? Então, esse estilo de operação de correção na média, ele existe justamente porque a tendência é que o preço volte até ela, né? E até ela média, né? E quando isso acontece, geralmente costumam aparecer boas operações, tanto de compra quanto de venda. A gente vai dar vários exemplos, mas antes de falar de média móvel, explicar sobre média móvel, eu vou começar falando sobre teoria de Dow. A gente acabou de falar que a análise técnica tem que ser simples, e nada mais simples do que a teoria de Dow, que foi uma teoria desenvolvida em 1884 por um cara chamado Charles Henry Dow, né? E isso se tornou a base da análise técnica. Ele, junto com um sócio que se chamava Edward Jones, criou o primeiro índice americano, que hoje é um dos índices, que continua sendo hoje um dos índices mais importantes que a gente observa todo dia, que é o índice que recebe o sobrenome dele do sócio, que é o índice Dow Jones. E Charles Dow falava uma coisa muito interessante, uma novidade para aquela época, para a gente que gosta de análise técnica, é quase que a Bíblia, né? É a frase mais importante, inclusive, dessa Bíblia, que o mercado se move em tendências, né? E ele comparava essa tendência, agora passando para a tela, né, como as ondas do mar, numa maré que estava enchendo, por exemplo, na tendência de alta, né? Então ele falava o seguinte: cada onda que quebra na praia, ela invade um pouco mais a praia do que a onda anterior, e quando recua um pouco menos do que a onda anterior. Aí vem outra onda, invade um pouco mais a praia, né? E quando recua um pouco menos que a onda anterior. Então ele comparando o movimento da tendência de alta como a maré, ou a maré que estava subindo, né? Que nada mais é do que o mercado fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Isso é básico, né? Todo mundo que gosta de análise técnica, que pelo menos iniciou o estudo em análise técnica, compreende o que eu estou falando, né? E aí quando o preço volta, né, um pouco, e aí começa a vir outra onda, é o ponto que a gente quer comprar, porque a gente imagina que a partir daqui teremos mais uma subida, mais uma perna de alta, e portanto a gente vai fazer bem para o nosso capital se a gente pegar o início dessa próxima onda que vai invadir um pouco mais a praia do que a onda anterior. Então esse era o padrão da tendência de alta, né? Ou seja, a maré vem e vai uma onda e invade a praia, de repente recua, geralmente numa região de média móvel, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, e depois volta a subir, e quando começa a subir a gente quer comprar, porque a gente sabe que é muito provável que venha outra onda na tendência, invada mais a praia
do que a onda anterior, perfeito? Bom, na tendência de baixa, Charles Dow comparava com a maré que estava baixando, né? Então cada onda que vinha invadia um pouco menos a praia do que a onda anterior, e quando recuava, recuava um pouco mais do que a onda anterior, deixando o quê? Topos e fundos descendentes. E aí vinha outra onda, invadia um pouco menos a praia do que a onda anterior, e quando recuava, recuava um pouco mais do que a onda anterior, fazendo topos e fundos descendentes. Então, quando o preço vem nessa região, é de se imaginar que ele vai fazer mais uma onda de baixa e, portanto, é aqui que a gente quer vender. Como nesse exemplo, né? Um ativo qualquer, num tempo gráfico qualquer, vem uma onda, né? Recua, invade menos a praia do que a onda anterior e aí volta a subir, mas também invade menos a praia do que a onda anterior, geralmente batendo numa região de médias móveis. E a partir do momento que começa a cair, a gente quer vender porque a gente sabe que a próxima onda vai voltar um pouco mais do que a onda anterior, ou seja, dando continuidade no que a gente chama de tendência de baixa. E por fim, Charles Dow falava de uma terceira tendência, né? Essa a gente não gosta. É quando o preço não consegue fazer nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. Ou seja, quando o mercado está em consolidação ou sem tendência, ou em tendência neutra, como gostava de chamar essa tendência, como Charles Dow gostava de chamar essa tendência, perfeito? Você consegue inclusive traçar linhas, né, de suporte, de resistência, que é exatamente de linhas de tendência de alta ou de baixa, que é exatamente aí o tema da nossa próxima palestra. Pois bem, isso aqui a gente vai esquecer, a gente vai ficar com foco. Aliás, tem até um exemplo, né, de como isso acontece, é quando o preço não consegue nem subir, nem cair, só a partir do rompimento é que aparecem boas operações. Mas esse é o tema do nosso próximo módulo desse curso, né? E uma coisa que Charles Dow falava que é muito interessante é que a tendência vigente dura até ser substituída por outra oposta, né? Então, eu percebo que muita gente, né, tenta desenvolver indicador, tenta desenvolver teoria para tentar achar aonde está o fundo e aonde está o topo, né? E isso, desde 1884, Charles Dow já sabia que era uma missão quase impossível. Eu não vou falar que é impossível, porque pode ser alguém que tenha conseguido, mas todos, sem exceção que eu vi, que ficaram nessa história de querer adivinhar onde está o fundo e aonde está o topo, das três ficaram com um dos três problemas aqui que eu vou falar, né? Ou ficaram pobres, perdendo dinheiro no mercado tentando achar fundo e topo, ou ficaram loucos, porque não descobriram onde estão os topos e fundos, ou ficaram pobres e loucos, né? Eu nunca vi ninguém ganhar realmente com consistência tentando adivinhar onde está o topo, aonde está o fundo. Então é preciso acreditar na tendência até que ela mude e a gente mude também o nosso pensamento. Se a tendência era de alta e a gente pensava em compra, agora a tendência é de baixa, a gente vai pensar em venda. A gente precisa ser tão rápido quanto essa mudança de tendência, perfeito? Bom, porém, eu sempre vi uma subjetividade muito grande na teoria de Dow, justamente porque às vezes você tem movimentos muito mais consistentes, que você consegue realmente enxergar essas ondas com muita clareza, e às vezes os movimentos são muito rápidos, né? E eu não consegui enxergar esse movimento com tanta clareza, perfeito? E a partir daí, né, eu tentei desenvolver alguma coisa, né, porque você começa a olhar o gráfico, você já olhou 1 milhão de gráficos, você começa a falar, não, esse movimento aqui eu vou desprezar, aquele lá não vou desprezar e tudo mais, mas para explicar isso para quem está começando é muito difícil. Então, eu vou mostrar para vocês aí o que eu usei, né, para falar aí do que tamanho, que movimento mínimo que deve ter para a gente considerar aquele movimento como um movimento relevante e, portanto, considerar quando a gente for traçar topos e fundos. Para chegar neste ponto, eu vou falar um pouco sobre ponto de retorno, que é uma teoria que eu vi pela primeira vez sendo dita pelo Márcio Noronha, né? Márcio Noronha, um dos primeiros analistas técnicos do Brasil, uma pessoa que uma das pessoas, né, que ao longo do tempo eu fui fã dele, li livros dele, enfim, e tive o prazer de conhecê-lo em algumas ocasiões, mas uma que eu me lembro muito bem foi numa palestra que a gente fez junto na extinta Expo Money, que era uma feira que tinha e rodava o Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, numa palestra, ele falou para mim assim: André, hoje eu tenho uma surpresa, e ele trouxe um gráfico em papel milimetrado, um gráfico diário do Banco do Brasil.
na época que não tinha esses softwares que tem hoje, que traça média móvel, que traça volume, que traça os candles, ele fazia isso na mão. E ele abriu uma folha de papel enorme mostrando exatamente esse gráfico. Foi uma palestra fantástica que nunca vou esquecer. E um dos conceitos que eu aprendi com ele foi essa coisa do ponto de retorno para explicar um pouco sobre topo e fundo, né? Então ele falava que nunca saberemos onde estão os próximos fundos e topos, mas é preciso identificar no gráfico os que aconteceram, é preciso identificar os que aconteceram do lado esquerdo do gráfico para a gente tentar entender qual é a tendência, né? E ele falava também que o ponto de retorno é a maneira mais fácil e rápida de identificar uma mudança temporária na direção do preço, né? Aqui a gente tem um gráfico, né, um exemplo do ponto de retorno, né? Aqui você tem uma série de candles, né? Eles têm um padrão, né? Cada candle que vem deixa uma mínima menor do que o candle anterior, né? Aqui a gente consegue olhar e enxergar que o preço ao longo do tempo cai, né? Até que a gente observa uma mudança de padrão. O que esse candle tem de diferente dos outros, né? Esse candle tem uma mínima e uma máxima maior do que a mínima e máxima do candle anterior, né? A esse ponto a gente chama de ponto de retorno, certo? E quando acontece de ponto de retorno, fica, né, o mercado vem caindo e você tem um ponto de retorno, fica aqui nessa mínima um fundo. Então, por definição, o Márcio Noronha falava, ponto de retorno é fundo, né? É o preço mínimo alcançado antes de um ponto de retorno, ok? E aqui também a gente tem um padrão bem diferente, é quando o mercado sobe ao longo do tempo, né? Deixando uma mínima, né, sempre maior do que dos candles anteriores, né? Até que de repente tem uma mudança de padrão. Então neste ponto a gente também tem um ponto de retorno, ficando aqui na máxima do movimento um topo. Então, por definição, o Márcio Noronha falava, topo é o nível de preço mais alto alcançado antes de um ponto de retorno, perfeito? O problema que eu sempre vi na questão da teoria de Dow e de enxergar topos e fundos foi exatamente a questão do tamanho do movimento, né? Então, o que a gente podia fazer para se afastar da manada, para ficar vendo reversão no gráfico toda hora? Às vezes você tinha dois candles subindo, um candle caindo, e aí subia de novo, o cara já falava, ó, mudou a tendência e tal, né? Como faz para explicar de forma muito objetiva, tá certo? Quantos candles tem que ter entre fundo e fundo, quantos candles tem que ter entre topo e topo, né? Por exemplo, isso é o que vai fazer vocês aí se pegarem o conceito, se afastar da manada, isso é importante, né? Quando a gente olha para esse gráfico que está aqui na tela, né, eu consigo enxergar um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui, um fundo aqui, ok? Provavelmente um monte de gente vai falar, não, mas André, aqui tem um ponto de retorno também, e aqui tem outro, então aqui tem um movimento, que a gente chama de pivô de alta, né? O mercado fez um pivô e começou a subir. Aqui também tem um ponto de retorno, aqui tem outro, aliás tem até um anterior aqui que eu não marquei, né? Então eu poderia falar que aqui tem um fundo, aqui tem um topo, e por aí vai. Olha só, se a gente for bem criterioso, quantos pontos de fundo e pontos de retorno tem, quantos topos e fundos tem nesse gráfico, né? Vários, né? Mas por que eu só considerei aqueles 5? Exatamente porque eu deixei de dar atenção a movimentos muito curtos, tá ok? Então, aí... E mais uma vez, né, é sempre bom a gente falar quem nos ensinou ao longo do tempo, quem nos mostrou o caminho, enfim, da onde a gente pegou cada parte de cada teoria, né? E quem me falou de um número, né, que eu já expliquei para vocês na aula passada, que era importante para separar, né, essas referências do mercado, foi o Bo Williams, na teoria FICUB, e ele falava muito sobre tamanho de movimento, e eu uso isso justamente para separar esses tempos gráficos, como ele ensinou lá atrás, o que mostra aí qual tamanho precisa ter um movimento para que ele seja considerado completo, né? Então, o movimento da tendência de alta, né, é um movimento que tem duas ondas, uma de tendência e uma de correção. E aí, de repente, você passa a ter outra onda de tendência fazendo uma tendência de alta, né? Então, qual é o tamanho mínimo que a gente precisa ter o movimento completo na tendência de alta? Esse aqui é o movimento completo da tendência de alta, né? E o movimento completo da tendência de baixa, você tem uma onda de tendência e uma de correção, e depois você faz aqui outro movimento aqui de queda, enfim, dando eficiência, inclusive, para a tendência de baixa, tá? E aí,
e eu te pergunto, quantos candles precisa, independente de qual tempo gráfico, tá ok? A gente pode estar falando de um gráfico de 5 minutos ou de um gráfico diário. Quantos candles precisa para que você olhe para aquele movimento e fala, cara, esse movimento é um movimento que tem tendência de alta, ou seja, os movimentos são ascendentes ou os movimentos são descendentes, tá ok? E eu quero explicar para vocês como que o Bo chegou à conclusão de que precisa ser de pelo menos 17 candles, tá? Então, a menor referência que a gente tem no gráfico, tá aí na tela inclusive, é um candle. Ah, André, mas é gráfico diário ou gráfico de 5 minutos? Tanto faz, se você estiver olhando um gráfico de 5 minutos, a menor referência desse gráfico é um candle. Se você estiver olhando um gráfico diário, a menor referência desse gráfico é um candle. Aí eu pergunto para vocês, é possível a gente definir neste gráfico se temos tendência de alta ou de baixa olhando apenas um candle? Não, né? Então, não tem o que fazer aqui, tá? A gente precisa aí ficar, portanto, né? A gente precisa buscar, portanto, uma segunda referência, tá ok? E aí eu vou multiplicar esse um candle por φ ao cubo e já expliquei para vocês no movimento, na palestra anterior o porquê, né? E a gente acha a segunda referência em um gráfico, tá ok? Que é 4. Φ ao cubo é 4,236, não tem como ter 4,236 candles, então a gente aproxima para 4, tá ok? Então, 4 candles já passa a ser uma referência muito mais interessante do que um candle, mas ainda não dá para a gente definir tamanho de movimento olhando apenas para esses 4 candles. Então eu multiplico de novo por φ ao cubo e acho a terceira referência que de um gráfico, que agora é muito mais fácil, né? 17 candles, a gente consegue já olhar para esse amontoado de candles e enxergar, cara, isso aqui é um padrão de tendência de baixa. Então, bingo, né? 17 candles é o número que faz a teoria de Dow ficar objetiva, tá? Então vou falar alguma coisa aqui e queria que vocês, se precisar guardar uma coisa só dessa palestra que a gente faz aqui hoje, guarde isso. De fato, André, eu uso 12. Enfim, chegou ao número 12, não vai fazer muita diferença com a minha estratégia. Aliás, mais uma vez, né, o que é importante não é você pegar tudo que eu falei aqui e aplicar para o seu setup, tá certo? O importante é você pegar, olhar isso aqui, bom, isso aqui funciona pro André. Eu vou pegar isso aqui foi um amontoado de coisas que o André pegou ao longo do tempo, de muita gente que o ajudou, né? Agora o André está ajudando, mostrando para a gente como é que é a estratégia dele. Agora eu vou pegar com as coisas que eu utilizo, vou modificar e vou fazer a minha estratégia, né? Para isso que a gente está aqui, eu acho que é por isso que essa série, que esse curso avançado com essa série de 6 episódios aí vai ser importante aí para quem está chegando no mercado, tá? Então André, daqui a pouco vocês vão me falar, eu acho interessante olhar não 17, sim 12, porque enfim, eu enxerguei isso, aquilo. Eu vou te fazer a pergunta, cara, tá dando certo para você? Tá. Então utilize isso, tá ok? Mude mesmo. Aliás, me mostra esse negócio aí que você modificou, porque se der mais dinheiro do que o meu, eu vou mudar para fazer igual a você, perfeito? Então fique à vontade para modificar isso, para inserir coisas que vocês acharam interessantes de outros analistas, de outros traders, justamente porque você tem que fazer a melhor estratégia que funciona, não para mim, eu já achei a minha, mas para você, tá certo? Então, olha, isso aqui é muito importante, tá? Para que eu considere um movimento completo, ele precisa ter 17 candles de fundo a topo? Não. Ele precisa ter 17 candles de fundo até o fundo e, não ou, e de topo até rompimento do topo, tá ok? Então, na tendência de alta, se o movimento é menor do que esse, eu desconsidero. Menor do que o quê? Entre fundo e fundo, 17 candles. Entre topo e rompimento de topo, pelo menos 17 candles. Com a margem de mais ou menos 2, né? Então, a partir de 15 candles, 15 já é 17 para análise técnica, né? Na verdade, na bolsa, na análise técnica, 2 e 2 nem sempre é igual a 4, né? Na maioria das vezes é igual a 4,236, tá? 4,236. Então o movimento com 15 candles, ele já é considerado um movimento completo, melhor se tiver 17. E o movimento com 50 candles é maior do que 17, então eu também considero, perfeito? Teve uma ação que esses dias deu um trabalho para reverter, se eu não me engano foi a HGTX3, né? Ficou um ano para sair a onda 3 dela, né? Mas saiu, o que foi importante, né? Na tendência de baixa, olhando aqui para o gráfico, né? Eu preciso ter entre topo e topo pelo menos 17 candles e entre fundo e rompimento de fundo pelo menos 17 candles. Se eu tenho menos que isso,
eu desconsidero o movimento. Eu vou falar que, olha, aquele movimento foi uma marolinha, como diria nosso ex-presidente. Não valeu, tá certo? A marolinha ficou grande agora, mas na época era uma marolinha, né? E aqui, se o movimento é pequeno, é uma marolinha também, a gente vai desconsiderar, perfeito? Então, olha só como fica o objetivo, né? Quando eu volto para esse gráfico, eu começo a observar aqui esses topos e fundos que eu coloquei. Por exemplo, esse aqui a gente vai considerar? Não. A distância entre o fundo e o teste de fundo tem menor do que 17 candles. Além disso, a distância entre esse topo e o rompimento dele tem menos do que 17 candles. Então isso aqui não existe, isso aqui também não, perfeito? Olha só como está ficando interessante, né? A gente já está considerando o mesmo fundo que eu considerei aqui. Vamos ver aqui no topo se vale a pena considerar. Por enquanto vale, vamos deixar essa linha aqui. E aqui, pessoal, daqui até aqui tem mais de 17 candles. Porém, deste fundo até o rompimento desse fundo não tem 17 candles. Então, eu não posso considerar esse fundo, muito menos esse topo. Pelo mesmo motivo, aqui não pode ser um fundo, porque daqui até o rompimento não tem 17 candles. Então, isso aqui também não vou considerar. Pelo mesmo motivo, não vou considerar esse fundo nem aqui. Este aqui eu vou considerar por enquanto. Aqui em cima não, pelos mesmos motivos. E aí a gente acaba percebendo que a coisa que era altamente subjetiva ficou objetiva a partir do momento em que você determina um número mínimo de candles para considerar aquele movimento interessante, perfeito? A partir dessa definição tudo ficou muito mais claro. Lembra do Matrix? Quando o Neo coloca o óculos dele lá e começa aquele monte de linha pontilhada que aparecia, ele ficava meio tonto, começou a fazer sentido e ele fica rápido, forte, enfim. Foi mais ou menos o que aconteceu para mim nos gráficos quando eu comecei a colocar esse conceito, né? Utilizar esse conceito, tá? Então, voltando para o gráfico aqui, pessoal, eu quando vi um gráfico como o BR Malls, né, eu ficava mais ou menos assim, ó, aqui tem onda, aqui tem onda, aqui tem onda, e aqui tem uma reversão de tendência, vai bombar, tem um ombro, cabeça, ombro, não sei o que, né? E geralmente não era isso que acontecia, eu acabava ficando frustrado, né? Depois que você coloca o óculos da Matrix e começa a contar tamanho de movimento, né? Fica tudo muito mais simples, as reversões de tendência acontecem menos vezes, você costuma ficar mais tempo do lado da tendência, né? Existe uma briga muito grande, será que já é momento? Será que o Ibovespa está em tendência de alta ou de baixa? Será que o Ibovespa... Aí no dia que cai aparece um monte de gente aqui no chat falando que a bolsa vai a 20 mil pontos, no dia que sobe aparece um monte de gente falando que vai a 70 mil, né? Aí você vem para o gráfico do Ibovespa, esse é o gráfico de hoje, né? Esse inclusive foi o pregão de hoje, né? Uma vela bonita para cima. Aí você coloca o óculos da Matrix, né? Aí você começa a olhar e observar isso que eu estou falando, né? Você não pode mais considerar todas essas ondas, senão você ficaria, além de pobre, louco, né? Um monte de reversão de tendência, né? Você simplesmente coloca o óculos da Matrix e começa a observar tudo de uma forma diferente. Aí eu pergunto para vocês, isso te parece um conjunto de topos e fundos ascendentes ou um conjunto de topos e fundos descendentes? Fica muito mais fácil de enxergar quando você se esquece da marolinha e começa a dar valor exatamente aos movimentos mais consistentes, aos movimentos mais longos, que são sempre mais representativos, e são esses os movimentos que vão acabar fazendo o preço no longo prazo. Espero que tenha ficado claro até aqui. Se não ficou, aliás, voltando a isso aí, daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas para quem está assistindo online, já são quase 650 online, muito bom. E para os tantos outros que vão assistir através do YouTube, você pode deixar sua dúvida aí, na medida do possível respondendo todo mundo se ficou alguma dúvida, tá ok? Bom, como a gente já tinha comentado no início da transmissão, né? A média móvel é uma técnica utilizada para analisar dados no intervalo de tempo e a gente usa em tudo na nossa vida, né? Inclusive aqui na Bolsa de Valores. Vão aparecer, se eu perguntar aí, fala para mim uma estratégia em que é utilizada a média móvel, vão aparecer várias. Aliás, mais uma vez, queria agradecer aos meus amigos no Facebook. Esse final de semana eu estava estudando para fazer essa apresentação e perguntei para eles, pessoal, qual a estratégia que vocês usam com as médias e tal, ou com a média móvel? E apareceu um monte de gente falando sobre várias estratégias, eu gostaria até de lembrar. Vou começar falando uma que um trader de sucesso, que é o Oliver Vélez, utiliza, que é a média móvel de 200 períodos, que serve como suporte e resistência. Muita gente utiliza e ultimamente
principalmente com alta volatilidade no dólar, tem sido uma estratégia muito bem usada, que tem dado boas operações, né? Muita gente gosta de utilizar também o cruzamento de médias. Esse é um tipo de setup que costuma dar certo para o mercado em tendência, mas que acaba quebrando o trader em momentos de consolidação, né? Muita gente gosta de comprar quando o preço cruza uma determinada média. Muita gente gosta de vender quando o preço cruza para baixo uma determinada média. Tem gente que utiliza uma média rápida aritmética e outra média exponencial e opera no cruzamento. Eu particularmente gosto de usar a média móvel apenas e somente só para momentos em que o preço recua até as médias, utilizando, portanto, essa média como um ponto de referência para o momento de compra ou de venda, seguindo a teoria de Charles Dow. E é sobre essa estratégia que a gente vai falar aqui. Antes eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento da média móvel, enfim, e depois a gente vai falar sobre como eu utilizo essa estratégia no dia a dia, usando um conceito que a gente falou com vocês aqui na última palestra, que é exatamente o conceito de tempo gráfico, ou seja, eu vou utilizar os 3 tempos gráficos na tomada de decisão. Quando for day trade é 1, 5 e 15 minutos, quando for swing trade 60 minutos diário e semanal. Eu acredito que seria muito melhor para vocês, a partir daqui, quem não assistiu a primeira palestra, assistir essa primeira palestra antes de assistir a continuação desse vídeo, ou se quiser assistir também, depois volta lá, assiste a primeira palestra, que eu tenho certeza que o conceito vai pegar muito melhor do que sem assistir a primeira palestra, perfeito? Para quem está ao vivo aí, sabe, o link é educação.infomoney.com.br/manada. Para quem não está, a gente vai deixar no futuro aí um link linkando aí para a primeira palestra do Se Afastando da Manada. Bom, existem várias médias móveis. Aqui eu mais gosto é a média móvel exponencial. Mas a mais conhecida é a média móvel aritmética. A fórmula dela está aqui na tela, né? É como a gente descobria qual a nossa média no final do ano, né? Então, a média móvel aritmética é uma média simples, né? Você pega, por exemplo, se fosse aqui uma aula de geografia, a nota do primeiro bimestre, aqui depois a nota do segundo, a nota do terceiro e a nota do quarto bimestre, soma tudo, divide pelo número de bimestres, que é igual a 4, e torce para dar mais do que 6, senão ficou de recuperação em geografia, né? Como aqui é mercado de ações e preço, você pega, por exemplo, se eu estou usando a média móvel, olhando os 4 últimos fechamentos, eu vou pegar o preço do último pregão, o do antepenúltimo, do penúltimo, né, do antepenúltimo e o de 4 pregões atrás, pego o preço de fechamento, somo todos eles e divido por 4. Se eu estou usando uma média móvel de 200 períodos, eu vou pegar o preço de fechamento dos últimos 17 pregões. Se for um gráfico de 5 minutos, eu vou pegar o preço de fechamento dos últimos 200 candles de 5 minutos e por aí vai. Ainda bem que tem software hoje que faz todas essas contas, né? Enfim, você tem, no final das contas, uma média, né? Essa é a média móvel aritmética, mas você tem uma que é a que eu mais gosto de usar, que é a exponencial. Ela tem na fórmula um fator K que dá mais valor aos últimos períodos do que a que tem, por exemplo, o que acontece há 200 períodos atrás, perfeito? Então ela sempre segue mais perto do preço. Eu não vou ficar explicando fórmula aqui para vocês, porque felizmente, pessoal, só mudando a câmera aqui, felizmente hoje a gente tem todo e qualquer software, por mais simples que seja, ele traça essas médias móveis automaticamente no gráfico, mas eu acho interessante você não só usar o software, como aprender exatamente a fórmula, o porquê, de repente pegar um gráfico no papel milimetrado, traçar essas médias para entender realmente o funcionamento delas. Existem ótimos materiais no Google, de apostilas falando sobre média móvel, de vídeos falando sobre média móvel, depois você pode até se aprofundar neste assunto. Eu até tenho um vídeo que eu fiz aí com o meu xará André Machado falando exatamente sobre média móvel. Também vale a pena assistir. E aqui eu vou ficar mais focado na estratégia, tá? Existem outras tantas médias móveis, vale a pena estudar, de repente você vai encontrar uma que vai atender um pouco mais o seu perfil, tá? Muita gente utiliza o setup de médias móveis para comprar ou vender no cruzamento das médias, né? E aí às vezes você tem, voltando para o gráfico aqui, muita gente mostrando a condição que acontece quando o mercado tem tendência, né, que é exatamente
é aqui, né? A média vermelha, que é a média rápida, cruzou a preta para cima, então eu compro, né? E quando acontece a tendência é muito bonita, né? E aí o preço sobe e a média fica cruzada, até que num determinado momento aqui a média cruza para baixo, você vende, ganhou daqui até aqui, olha que beleza, né? Olha que setup milagroso, né? E aí o preço caiu e você vendeu e ganhou também daqui até aqui, pelo menos, que é quando acaba o gráfico, né? E realmente acaba sendo muito interessante a utilização das médias, né? Quando o mercado está em tendência. O problema é que, às vezes, entre uma tendência e outra, existe um momento de consolidação. Esse é um gráfico de 15 minutos da Petrobras, faz muito tempo que eu o fiz, mas eu me lembro até hoje dele, né? E aqui eu peguei outro gráfico de 15 minutos da Petrobras de alguns dias anteriores, né? Naquele momento a Petrobras tinha ficado em um período em consolidação. Aí a média cruzou para baixo, você vende praticamente no fundo, depois você compra praticamente no topo, toma um segundo stop, aí você vende de novo muito perto do fundo, toma outro stop, aí você compra muito perto do topo, toma outro stop, aí você vende muito perto do fundo, toma outro stop, compra muito perto do topo, toma outro stop e por aí vai, tá? Aí acabou seu dinheiro, não dá para ficar brincando mais de cruzamento de média móvel. Por isso, pessoal, eu estudei muito, inclusive, o cruzamento de médias móveis, porque parece uma coisa, principalmente nos gráficos semanais, que às vezes dá muito certo, né? Mas nenhum backtest, aliás, nenhum portfólio backtest, que é uma coisa muito mais avançada do que simplesmente fazer um backtest, o cara ganha dinheiro operando cruzamento de médias móveis, pelo menos das ações brasileiras mais negociadas, perfeito? Então eu desisti de fazer a operação baseado só no cruzamento. Isso pode até servir como referência em algum momento, mas eu tomo a decisão, mais uma vez, baseado em preço. E é sobre isso que eu queria falar com vocês a partir deste momento, tá ok? Então, abre um pouco a mente, lembra de novo dos tempos gráficos, vamos começar olhando um gráfico diário da BBAS. Agora, vamos voltar aqui para a tela. Olha só, outra forma que muita gente gosta de operar utilizando a média móvel, né? O preço corrigiu na média e aqui eu estou usando duas. Desculpe, deixa eu falar com vocês aqui sobre essas duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis no gráfico. A roxa é uma média móvel de 17 períodos, né? E a laranja é uma média móvel de 72 períodos. As duas também têm relação com FIA ao cubo e separação de FIA ao cubo, né? Eu expliquei um pouco isso para vocês na primeira aula. Para quem não assistiu, mais uma vez, é importante, por isso é importante ter assistido, né? Então, 1 vezes φ ao cubo vezes φ ao cubo é 17, vezes φ ao cubo de novo dá 72. Eu uso essas duas médias móveis no gráfico, perfeito? Então, o que muita gente faz, né? Espera o preço chegar perto de uma dessas médias móveis e a partir do momento que faz ao menos um candle com máxima maior, o cara já pensa em compra para o preço voltar, enfim, subir e romper topo, tá? O que muitas vezes acontece é exatamente isso, né? Às vezes o preço vem nessa região, mas fica aqui por um tempo maior e acaba estopando quem pensa na compra no primeiro candle com máxima e mínima maior. De novo aqui, deu outra compra, voltou lá e estopou de novo, né? O que eu faço é tentar olhar os 3 tempos gráficos na tomada de decisão. Eu aqui não vou olhar o gráfico semanal da BBAS, mas prometo para vocês aqui que neste momento a BBAS estava aí com um gráfico semanal acima da média de 72, né? Então eu vou deixar o foco no tempo gráfico menor, que é o que mais cria dificuldade na cabeça do pessoal, né? A partir do momento, pessoal, voltando aqui para minha cara, que o gráfico diário, que é o gráfico geralmente todo mundo começa o swing trade, dá o primeiro sinal de que vai subir ou de que vai sair, o trader vai lá e faz a mesma coisa que a maioria da manada faz, né? Executa a sua operação. Hoje eu percebi muito disso, né? Hoje alguns ativos que estão num momento feio no gráfico diário deram o primeiro sinal de vida e já um monte de gente queria comprar, enfim. Até porque quem fez isso foi ações que aqui no Brasil a gente chama de blue chips, né? Que são as ações de mais liquidez, né? Não, posso falar, né? Ganhar 8% numa operação de Natura não tem o mesmo glamour do que ganhar 8% numa operação de Vale, de CSNA, de Gerdau, de Itaú, de Bradesco, Banco do Brasil, né? Mas dá o mesmo tanto de dinheiro, né? No final das contas é isso. Então quando essas blue chips dão o primeiro sinal, um monte de gente embarca, pula de corpo e alma, né? Mas esquece de olhar o tempo gráfico menor, né? Como eu falei, é importante que quando você tiver o sinal, como você tem aqui nesse gráfico, no BBAS, no gráfico diário, o sinal de que vai subir, você observe como é que estão os topos e fundos do tempo gráfico menor. E o tempo gráfico menor do que o diário para o swing trade
é o gráfico de 60 minutos. Olha só, a BBAS estava tentando se pegar aqui, esquece a média móvel. Esquece média móvel. Pensa só aqui como é que está a situação entre topos e fundos, né? Por enquanto, o samba, né, é novo fundo, novo topo. Então a gente não tem bem definido aqui. Desceu, deixou um fundo mais alto que o anterior. Subiu, deixou um topo mais baixo que o anterior. Desceu de novo, agora a gente vai desconsiderar esse movimento e vamos pensar de novo nesse fundo. Está deixando o quê? Um fundo mais alto que o anterior. Então a gente marca. Se a BBAS nos 60 minutos subir e romper esse topo agora, pessoal, ela vai deixar o quê? Um fundo mais alto que o fundo anterior e um topo mais alto que um topo anterior. Então só a partir dessa região entre R$ 23,80 e R$ 24 reais é que vai ter o gráfico de 60 minutos também olhando para cima. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui nesse ponto a BBAS bateu e rompeu o topo. É aqui que a gente quer comprar. É quando no gráfico diário o mercado vai romper essa região, perfeito? Então, quando rompe essa região, eu tenho o quê? O gráfico semanal acima da média de 72, que a gente fala... Ô Igor, muito obrigado aí, eu já tenho algumas perguntas e tomara aí que você consiga aí até mais perguntas, porque imagino que deve ter mais um monte aí dessas perguntas para eu responder, tá? Então, desce a lenha, tá? Bota bastante pergunta aí. Aliás, pessoal... Deixa eu falar de novo aqui, né? Pode manter aqui o gráfico, né? Para quem está assistindo pela Infomoney, né? Por esse link aqui, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. Abre, trem. Vamos lá. Educacão. Ixi, deixa eu fechar aqui. .infomoney.com.br/manada. Se você está aqui assistindo por esse link, né? Você pode também participar do chat. É só vir aqui, clicar em YouTube. Tá ok? E aí você vai ver a nossa tela aqui, vai carregar aqui um chat, você vai poder assistir e perguntar por aqui, tá? O Igor tá anotando essas perguntas e daqui a pouco eu vou respondê-las no final do vídeo, perfeito? Isso é para quem está assistindo ao vivo, né? Não para quem está no YouTube assistindo depois gravado, perfeito? Bom, então vamos lá. Então, a partir do momento que a BBAS romper essa região, aí sim a gente vai ter condição de entrar e espera que o mercado faça exatamente o que fez, perfeito? Vamos comprar a partir desse ponto. E se a gente estiver errado, a gente vai estopar no fundo do gráfico de 60 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter uma palestra, né? A sexta palestra dessa série, a sexto episódio, não quero chamar de palestra. Isso é muito mais do que uma simples palestra, assim, é algo que eu juntei de tudo que eu aprendi na vida, né? Então isso tem mais valor do que simplesmente uma palestra, né? Mas no final desses 6 episódios, a gente vai falar sobre gerenciamento de risco, mas só te adiantando, tá? Quando eu compro nesses rompimentos, o fundo do gráfico de 60 é o ponto onde eu coloco o meu stop e o alvo é 3 vezes maior do que o risco, né? Eu só uso o gerenciamento de análise técnica para entrar na operação, para sair é sempre gerenciamento de risco, perfeito? Então é aqui que eu quero comprar, por exemplo, o BBAS. Vamos para mais um exemplo, né? BR Malls, né? BR Malls estava abaixo da média, aí subiu, veio na média, agora eu quero vender porque o André me falou que quando bate na média de 72 ou na de 17 encontra resistência, eu quero vender. Aí eu quero vender nesse ponto. Geralmente acontece isso, eu vendo, o preço volta, me estopa e depois fica aqui nessa região de novo. Aí eu já estou desanimado porque já perdi, né? Não quero mais fazer a operação. Mas olha só, este é o gráfico de 60 minutos de BR Malls. Me conta o que vai acontecer a hora que ela perder esse fundo. Ela chegou aqui nesse ponto, tá? Ela está aqui agora, né? Então agora eu vou ter BR Malls, se perder essa região, fazendo um fundo mais baixo que o anterior e deixando aqui um topo mais baixo do que esse anterior. Então só a partir deste rompimento é que eu vou ter também o gráfico de 60 minutos olhando para baixo, também o gráfico de 60 minutos me ajudando na operação, ou seja, nesse caso eu quero vender, eu quero empurrar o carro para baixo, eu tenho o gráfico semanal abaixo da média de 72, check. O tempo gráfico maior vai me ajudar a empurrar o carro para baixo. Eu tenho o tempo gráfico diário, que é o gráfico que eu quero operar, batendo na média de 72 e olhando para baixo. Então esse cara também quer empurrar o carro para baixo. E agora eu pego o tempo gráfico de 60 minutos, que é o tempo gráfico menor, olhando também para baixo. Esse cara me ajuda a pensar nessa venda. A partir do rompimento desse ponto, eu quero que o mercado faça exatamente isso, como aconteceu aqui na BR Malls, na venda. Vamos lá para mais um exemplo.
Aqui a gente tem um exemplo de Brasfoods, né, que hoje está caindo, mas quando eu fiz esse gráfico, ela estava aí na região de média móvel, a gente queria comprar. Ah, quando fizer o primeiro candle com máximo e maior eu compro, aí você já comprou, já tomou stop. Veio aqui de novo, a gente agora quer comprar aqui nesse ponto, aí cai um pouco mais e stop a operação. Mas agora, olha só, ela está fazendo, por enquanto, um movimento diferente, né? Bateu na média de 72, veio aqui na de 17, recuou de novo. Vamos ver agora se esse negócio subir, como é que ficaria o gráfico de 60 minutos, né? Olha só, por enquanto está ficando um fundo mais alto que o anterior. E o que, que acontece se o preço romper esse topo? Vai ficar um gráfico, né, de 60 minutos que também sobe. Então eu tenho o gráfico semanal acima da de 72, o gráfico diário recuando até essa região e o gráfico de 60 minutos ultrapassando e dando também compra, fazendo topos e fundos ascendentes. Então a partir deste ponto eu tenho uma possibilidade de pensar bonito em compra e esperar que o mercado faça exatamente esse movimento. Aliás, muita gente quer comprar hoje Sula 11, né? Eu mostrei aí para vocês o último trade que a gente fez em Sula 11, que eu falei lá no estudo de domingo, foi exatamente uma situação como essa, né? Então aqui em Sula 11, agora olha só, ela voltou e recuou aqui 61,8% da onda anterior, uma retração de Fibonacci, veio bater perto da mínima de um canal de alta, né? E eu me lembro da última vez que a gente comprou Sula 11, muita gente já queria comprar hoje, porque veio na média! Mas aí você olha o gráfico de 60 minutos de Sula 11, né? Opa! Sula 11 nos 60 minutos, né? Como é que está o gráfico de Sula 11 nos 60 minutos, né? Está em tendência de baixa. Então, André, já vamos comprar? Não, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. A última vez que a gente comprou Sula 11, colocou lá no estudo de domingo, prestou conta, foi nesse rompimento aqui, pessoal, ó, tá? Porque aqui o que aconteceu? Aqui o preço tinha feito novo fundo, subiu, pivoteou no gráfico de 60 e quando rompeu essa região, olha só, eu tinha o gráfico semanal acima da média de 72, que foi aqui, então está bem acima da média, por sinal. No gráfico semanal a gente só olha uma coisa, que é onde está o preço em relação à média, se está acima eu posso comprar. No gráfico diário eu tinha o preço rompendo aqui uma consolidação, veio nas médias e tinha voltado a subir. E no gráfico de 60 minutos, né, eu tinha essa condição aqui, ó. Vamos tentar voltar para a gente encontrar essa condição, que é exatamente essa região aqui em 18,35, não? Será que é essa região aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui, né? Não, é essa aqui, ó, tá? Então a gente pensou em compra quando o preço rompeu aqui, tá? Aqui ele estava corrigindo no gráfico diário, mas a partir desse ponto ele deixou um topo e um fundo mais alto do que o topo e o fundo anterior. Entre esse fundo e esse tem 17 candles? Tem. Então esse é um movimento importante. Entre esse topo e este rompimento tem 17 candles? Tem. Então esse é um rompimento também importante. Foi isso que ajudou aí a sair um bom trade na Sula 11, até ela bater no ponto de resistência, que é exatamente o teto do canal de alta, e acabar voltando aqui para esses níveis, perfeito? Eu jurei que eu não ia vir para o gráfico para explicar nada, mas acabei vindo, né? Já que fiz isso uma vez, vou fazer mais vezes, né? É sempre bom mostrar o que está acontecendo hoje, né? Quando a gente só olha para o passado e pega gráficos antigos, parece que essas condições não se repetem com muita frequência, né? Porque o cara teve que usar um gráfico velho e tal para falar isso. Aí eu tentei fazer o seguinte, bom, mas das operações day trade eu vou pegar gráfico de hoje. Nem que eu tenha que procurar aqui um monte, né? E como hoje foi um dia de tendência, foi fácil de achar, né? Então hoje eu acabei falando de compra em Vale 5 e também em Tube. Eu não falei de compra de GGBR, mas esse gráfico também era um gráfico muito bonito, né? Olha só, ela amanheceu o dia com gap de alta, já vinha alta do dia anterior, e aí de repente recuou aqui perto da média, né? Qualquer uma, tanto faz, tá? A partir desse ponto aqui, né, eu já podia pensar em compra, e ela até deu essa compra, mas acabou voltando fazendo um novo fundo, para fazer o quê? Estopar, né? O que cara que tem, não, voltou na média, preciso comprar, senão vai subir, vai lá para R$10, eu não vou pegar, eu vou perder dinheiro. É assim que fica a cabeça do cara que está achando que vai perder uma oportunidade, né? Mas aqui o gráfico diário, o gráfico de 5 minutos ainda não tinha condição, voltou, estopou o cara que era o mais afobado, agora ele está com medo, não vai entrar na próxima condição, né? Aí a GGBR vem, anda de lado,
volta aqui e de repente eu começo a olhar para o gráfico de 1 minuto, né? O que acontece se GGBR romper esse topo, né? Ela vai deixar um fundo aqui mais alto que o fundo anterior e um topo, a partir desse rompimento, mais alto que o topo anterior, tá? E aí o que acontece? A partir deste topo aqui, deste rompimento, o GGBR vai lá e faz uma linda onda de alta e deu aí um belo retorno para quem entrou. Infelizmente eu não vi a GGBR, né? Eu preferi falar de Vale, eu preferi falar de Tube e a GGBR passou ilesa, né? Coitada da GGBR, se a gente tivesse entrado todo mundo, provavelmente ela teria subido mais, aí que viu um fluxo maior de compra, inclusive. Mas vamos lá, mais uma que também foi linda hoje, né? O mercado para ela abriu, encostou aqui perto da média móvel, ou seja, perto da média onde a gente quer comprar. Qual delas? Tanto faz, né? Aonde parar de cair, né? Eu não sei prever o futuro, eu não sei se vai vir na laranja ou na roxa, mas na hora que você tem o gráfico de 15 minutos acima das médias, na hora que os 5 minutos para de cair e na hora que 1 minuto, né, começa a dar indício de que, olha, eu tô aqui, se eu romper esse topo, eu vou fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e vou fazer também um topo mais alto que o topo anterior. Então eu vou ter topos e fundos ascendentes, padrão de tendência de alta. Na hora que eu tenho 1, 5 e 15 olhando para o mesmo lado, não tem como eu não pensar em compra, e o resultado para quem segue tendência fica até o final. Nem sempre é tão bonito quanto esse, mas é aquela história, né? Se der certo, a gente ganha um monte, se der errado, a gente estopa a operação, se romper o fundo do gráfico de 1 minuto, perfeito? Hoje a gente também falou de venda em dólar. Acho que todo mundo falou de venda em dólar, né? O dólar deu umas 20 vendas hoje, mas uma delas foi essa aqui, né? Então ele vinha em queda, abriu nesse ponto, desceu bastante, subiu e veio nessa região, né? Nessa região a gente começou a pensar no rompimento desse fundo. Por quê? Porque, olha, se ele perdesse este fundo, o que 1 minuto teria? Um topo mais baixo do que o topo anterior, e se romper um fundo mais baixo que o anterior. Aliás, ele deu venda aqui. Aliás, deixa eu mudar aqui o... Vamos lá. Deixa eu abrir aqui esse point fix, que eu gosto de usar aqui, né? Ele deu venda aqui, né? Mas deu venda aqui também, né? Usando a mesmo setup, né? Aqui ele não chegou a dar venda, porque 1 minuto não rompeu o fundo, mas aqui... Aliás, esse aqui é o gráfico de 1 minuto, né? Ele rompeu o fundo aqui também, ele rompeu o fundo aqui, deu stop, depois ele rompeu o fundo aqui, deu outra operação, ele rompeu o fundo aqui, deu outra operação, ou seja, tirando essa aqui que provavelmente a gente tomaria stop sem nenhum problema, né? Todas as outras aí foram boas operações. E olha que isso aqui ainda era 1h da tarde hoje, né? Da 1 até o final do dia teve mais uns 3 gain e um stop, que foi quando no final do dia ele voltou a subir, perfeito? Bom, quando você tem exatamente essa condição, você volta aí para o gráfico de 5 minutos e pega exatamente 15 minutos abaixo das médias, 5 minutos batendo na média móvel, voltando a virar para baixo e 1 minuto em tendência de baixa. É fácil acreditar numa operação como essa que acabou acontecendo, tá? É claro que hoje, né, foi um dia que o mercado entrou em tendência e subiu muito. O mercado de ações foi um dia que o dólar entrou em tendência de baixa e caiu muito, né? Não é todo dia que a gente vai fazer boas operações como essa, não é todo dia que a gente vai colher o fruto aí de 5, 6, 7% em operações como foi possível fazer hoje, perfeito? Mas quando você segue tendência e segue essas relações, nos dias que tiver tendência você vai colher fruto, né? E aí não tem problema se você perde 0,5% hoje, amanhã, depois e de repente acerta um trade de 5, 6%. Isso acaba sendo o prêmio aí por você insistir em ficar na tendência. Deixa eu ver se tem mais alguma ativo aqui. Acredito que não. Então vamos lá para alguns ativos que a gente comentou essa semana, né? Eu queria que vocês observassem aqui um dos ativos que a gente comentou na semana, que é exatamente Natura, tá? Natura hoje rompeu essa região de 23,50 e largou um poste aqui para cima, tá? E aí, no meio do dia, alguém me questionou, André, se deu compra em Natura, mas o gráfico semanal de Natura está abaixo da média móvel de 72. Pois bem, voltando para cá, lembra que a gente falou que tinham 2 exceções? Uma das exceções é exatamente a reversão de tendência que acontece com Natura, né? E a outra exceção é a exceção que a gente também deu compra. A gente falou de compra hoje também de VIV24, né? No rompimento de 40 e 17, daria para pensar em compra, mudando para o gráfico aqui.
em VIVT4, né? Por que você comprou o VIVT4, André? Se quando eu vou olhar o gráfico de VIVT4, ah não, o VIVT4 passou também para cima da média móvel 72, achei que estava para baixo, né? Mas enfim, poderia também no rompimento, aliás, gráfico semanal, André, aqui, pronto, VIVT4 está abaixo dessa média móvel de 72 do gráfico semanal. Por que mesmo assim você deu compra em VIVT4? Pois bem, VIVT4 e Natura são exatamente duas exceções e as únicas exceções a essa regra que fala a gente nunca compra com preço abaixo da média móvel de 72 no gráfico semanal e a gente nunca vende com preço acima da média móvel de 72 no gráfico semanal. São só essas duas exceções e, mais uma vez, eu quero que vocês saibam que elas existem, mas elas são exceções da regra. O que vai fazer a gente ganhar dinheiro nunca é a exceção. O que vai fazer a gente ser feliz na vida profissional, na vida pessoal, nunca é a exceção, e sim como você controla a sua regra, né? Sempre que é com muita disciplina, você tem sucesso, não só do mercado de ações, como também na vida pessoal e na vida profissional. Na próxima palestra, nós falaremos sobre uma dessas exceções, que é exatamente sobre linhas de tendência de alta ou de baixa. Nós falaremos sobre rompimento de suporte, de resistência, adicionando aí, é claro, né, o nosso molho especial para fazer a gente se afastar da manada, mudando um pouco os conceitos que vocês estão cansados de ver aí, enfim, sendo falados e vocês ouvem e tentam transportar isso para a tua estratégia todo dia. A gente vai mudar um pouco esse molho e eu espero que vocês gostem também dessa palestra, assim como espero que tenham gostado dessa palestra que a gente fez aqui hoje, tentando deixar, primeiro, a teoria de Dow muito mais objetiva e, segundo, tentando dar um pouco de tempo para a coisa florescer no gráfico diário e a gente vai usar para fazer isso o gráfico de 60 minutos. Bom, a partir de agora, pessoal, eu queria responder um pouco de pergunta. O Igor anotou algumas, né? Deixa eu começar com essas perguntas que o Igor anotou aqui. Vamos lá. Igor, já separa minha pergunta aí, foi o Sandro, né? Ouvi dizer que os fundos ou grandes players utilizam as médias de 50 e 200, isso procede ou não? Como eles utilizam as médias na tomada de decisão? Olha, existem, na verdade, poucos fundos, né, ou players, principalmente fundos, né, que utilizam análise técnica na tomada de decisão, justamente porque as operações que esses fundos fazem são operações que envolvem um grande capital, principalmente aqui no Brasil é impossível você operar no curto prazo utilizando análise técnica, né, ou seja, operar no curto prazo com um grande capital, né? Imagina que você precisa sair de uma operação ou precisa entrar numa operação de 30 milhões, 50 milhões, 1 bi de um determinado papel, né? Você não vai fazer isso para ter que estopar meia hora depois, para ter que estopar uma semana depois, né? Leva tempo para você conseguir comprar e leva tempo para você conseguir sair da sua operação. A análise técnica perde eficiência quando o capital é grande desse jeito e você não tem liquidez. Isso pode até ser usado no mercado lá fora. Aqui dentro, principalmente os fundos, né, e players focam muito mais no longo prazo do que no curto prazo. Inclusive aqui no Brasil tem poucos fundos que são administrados para curto prazo, ou seja, utilizando análise técnica. Aliás, um dos analistas de um desses fundos que a gente tinha aqui no Brasil, eu fui um desses analistas desse fundo baseado em análise técnica que tinha aqui no Brasil. Agora, lá fora, nos Estados Unidos, onde a liquidez é gigantesca, esses fundos existem e tem muito sucesso, inclusive, né? Tem muitos bons analistas e traders, né, que utilizam análise técnica para gerir o dinheiro desse fundo. E essa média móvel de 200 períodos é muito usada principalmente para mostrar para o mercado pontos de suporte, de resistência e, se rompido, para mostrar o início de uma nova tendência, tá? Eu nunca ouvi falar tanto nesse cruzamento da média de 50 com 200, eu não posso te dizer como é que ela é utilizada, né? Mas a média de 200 é uma média aí de aproximadamente um ano de operações no gráfico diário, né? Ela te mostra aí muito suporte de resistência, por exemplo, tá? O Daniel Toledo pergunta, André,
por isso aí posso dizer que nunca compraremos num fundo e nem venderemos no topo. A gente pode até comprar e a partir daí o preço cair, a gente acabou comprando no rompimento de um topo, ou seja, foi o novo topo, tá certo? Mas eu não me importo com isso. Eu não ganho dinheiro e nem me importo, tá certo, em adivinhar para onde o mercado vai, né? Deixa essa briga aí para outros, tá certo? O que a gente tem que ficar focado é em exatamente não comprar um novo fundo e não vender um novo topo, tá? Ou seja, se o mercado está caindo, eu não vou adivinhar onde está o fundo para tentar pegar lá a raspa do tacho, tá? Porque geralmente a raspa do tacho é um pouco mais embaixo. Aí o pessoal falava, não, mas quando chegar em 1 centavo não tem como cair mais, né? Aí o pessoal começou a fazer implit, ação que fechou a 3 centavos, amanhecia a R$30 e caía de novo mais um tanto, né? Então eu não vou tentar adivinhar onde está um novo fundo. E nem vou vender, subiu demais, não sei quem subiu demais. Agora a Embraer, nossa, só sobe, agora vai cair, eu vou vender, né? Aí ela dispara a subir, sobe 100, 200, 300% do teu preço e você também perde todo o teu dinheiro. Eu posso te dizer que utilizando esses conceitos, nunca você vai comprar depois de um novo fundo e nunca você vai vender depois de um novo topo. Mas muito provavelmente, pelo menos se você fizer swing trade, 1 ou 2 vezes por semana, você vai comprar e a partir daí o preço só vai cair, vai te tirar da operação e você vai vender e o preço só vai subir e vai te tirar da operação. Por exemplo, na semana passada a gente comprou BIF, a partir do momento que a gente comprou, ela virou para baixo, caiu e estopou a operação. Isso faz parte, né? É por isso que precisa, o primeiro passo aqui no mercado é aprender a perder, tá? Porque se você não aprende isso, você sempre vai perder muito quando, na verdade, o que a gente precisa aprender a perder o mínimo suficiente para que a gente admita, olha, errei a operação, eu achei que ia, rompeu, mas não foi, eu preciso sair dessa operação, tá? Marcelo Gomes perguntando, nesse caso de ponto de retorno, considera o pavio? Perfeito, também considero o pavio, ele também é importante, tá? O Mário perguntando qual a diferença da visão no gráfico entre aritmética e exponencial. Posso te dizer? Quase nenhuma. Mas não conta pra ninguém, né? Fica só entre a gente aqui, tá? Mas não tem muita diferença não. É mais um ajuste fino. Eu não sei se vocês conheceram, né? Eu tô ficando velho, eu tenho quase 40 anos. E lá, há muito tempo atrás, tinha uma caminhonete aqui no Brasil, que era uma caminhonete chamada C10. E ela tinha um rádio que tinha 2 botões, né? Além do botão de volume. Um para você tentar achar uma rádio que funcionasse, né? Naquela época. Eu morava no Tocantins, né? Imagina na década de 80 no Tocantins indo para a fazenda de C10, né? Tinha no máximo 2 rádios funcionando, mas quando você achava o canal de rádio, né, aquela transmissão ficava meio ruim. Tinha um outro botão na C10 que era um ajuste fino, tá certo? Onde você ajustava ali, era um ajuste fino que você fazia, o ponteiro, né, do rádio mexia bem pouquinho quando você ajustava aquilo ali, e aí você conseguiu ouvir alguma coisa, né? Eu digo que a média móvel exponencial é como o ajuste fino, esse botãozinho que tinha na C10, em relação ao preço, tá? Ela segue um pouco mais perto do preço, aponta a virada de mercado um pouco mais rápido do que a aritmética e, portanto, é a que eu gosto de usar. Mas, de fato, o que vai fazer você vencer não é nem a diferença entre usar a aritmética exponencial, é muito mais o gerenciamento de risco, tá? Mas, particularmente, eu gosto de utilizar a exponencial como esse ajuste fino, tá? André, você acha que essas médias funcionam para todos os papéis ou para alguns papéis você poderia usar uma média diferente, tipo um papel com influência do dólar? Não, o que não funciona, ou a média deixa de funcionar quando o mercado entra em consolidação. Geralmente em todos os papéis, né, veja só, tem muita gente que é assim, o preço tem que vir aqui na cabeça do dedo, tá certo? Aí o cara só fala que foi se vier na cabeça do dedo, aqui, se vier para cá não, já não é. Eu olho para a média e percebo que é aquilo ali só uma região, onde um pouco acima da de 72, um pouco abaixo da 17, entre as duas, a gente vai ter um ponto de suporte e resistência. Então, para mim, é sempre importante que seja uma região, né? Quando eu saio de manhã, eu não falo, eu vou sair, vou colocar essa blusa, porque, olha, daqui a meio-dia vai estar fazendo 34,7 graus, né? Não é isso, né?
Pô, hoje vai estar fazendo entre 28 e 35 graus, então eu vou colocar essa camisa aqui para ficar mais à vontade, né? Então é sempre uma região no gráfico que a gente acaba olhando, então isso acaba ficando menos importante, né? Então eu uso a média de 72, mas poderia ser uma de 90. Como o que importa é a região, tanto faz se vai vir em cima da de 90 ou de 72, é nessa região que eu me sinto mais à vontade para utilizar exclusivamente essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês. Perceba que hoje eu só olhei média móvel. No gráfico da semana que vem, não tem nem média móvel, porque é outra estratégia, é outra coisa. Quando o mercado consolida, a gente vai utilizar outras ferramentas, porque a média móvel deixa de funcionar com o mercado em consolidação. Mas eu não fico pulando de média móvel, dependendo do tempo gráfico. Eu uso sempre as mesmas, 17 e 72 períodos, tá ok? Samuel, você falou que o dólar deu umas 20 vendas hoje. Quantas vendas você teria dado? Seguraria até o fim? Quanto pararia? Isso. Depois que a Inês está morta, é fácil de falar. Olha, hoje eu teria dado 14,5 vendas, em 13 teria dado stop gain, tomaria um stop loss, eu levaria até o final, porque o que importa é seguir tendência, né? Depois que a Inês está morta, né? Todo mundo ganhou dinheiro hoje, não é? Não é isso que está escrito no Facebook? Não tem um que perdeu dinheiro hoje, todo mundo ganhou. Mas eu hoje, infelizmente, na parte da tarde, no melhor momento da tarde, né, eu já tinha feito o que eu precisava no dia, ou seja, eu já tinha feito as minhas operações de swing trade. De 12 operações que eu separei, 10 deram compra, e das 10 andaram bem, né, garantiram para os meus clientes aí que todos terão lucro na semana, a não sei que tenha uma reviravolta do tamanho do mundo, a gente não consiga estopar, que pule stop, enfim, né. Deu 1h da tarde e eu parei de operar e fui terminar a palestra de hoje, né. Até porque eu já falei para vocês, não é mais pelo dinheiro, né? É pelo prazer de fazer as coisas que eu faço, e uma das coisas que me dá prazer é a palestra. Então, eu não dei nenhuma dessas operações de venda, a não ser a primeira, quando o Dow Jones estava abrindo, inclusive, falei para o pessoal tomar cuidado, e foi essa única que eu falei. Essa, por acaso, deu certo, né? As outras eu não sei se eu faria, se eu teria achado o time, se eu teria achado que o risco valeria a pena, nem nada disso, tá ok? Eu estava ao lado do Danilo, que é o professor de day trade que fica na sala da Arena do Investidor. Eu vi o Danilo dando algumas vendas, se não me engano, ele parou na 8ª venda, né? Deu acho que 2 stops e 6 gains. Agora também, como eu falei, né, foi um dia especial, um dia que tudo deu certo, né? Não teria nem como perder dinheiro hoje utilizando essa técnica de correção nas médias móveis, tá ok? Se o preço consolidar próximo de qualquer média, é indicativo de uma possível operação. Eduardo, se o preço parar por alguns candles no gráfico diário, por exemplo, tá certo? E o gráfico de 60 minutos apontar para a mesma tendência do gráfico diário, muito provavelmente teremos uma operação, é só romper o topo, tá? A gente tem um exemplo aqui hoje de Klabin, tá? Olhando aqui para o gráfico, né, ontem, né, eu não sabia que hoje a gente teria um novo fundo aqui no gráfico de 60 minutos, né? Então o que eu falei? Olha, Klabin, primeiro, né, vamos para o gráfico semanal, vamos ver se Klabin está acima da média de 72, tá? Então voltamos para o gráfico diário e vamos pensar numa compra, né? Não tem como pensar numa venda. Então o que eu pensei? Bom, Klabin, ela está aqui na região de média móvel, tá certo? Fez um pivôzinho, voltou. Agora, se o mercado subir e romper esse topo, como é que vai estar o gráfico de 60 minutos? O gráfico de 60 minutos vai estar deixando um topo mais alto que o anterior, porque vai estar rompendo, e vai estar deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, porque vai estar rompendo. Então, olha só, aqui é um exemplo do que você falou, um ativo que consolidou na média móvel, e a partir do momento que rompeu o topo, né, a gente, deixa eu voltar aqui, a gente pensou na operação, né, tudo isso, poxa vida, por que não está voltando? Tudo isso no domingo que eu faço, né? Hoje, ela, por algum momento, até rompeu o fundo anterior, provavelmente aí nos primeiros candles dos 60 minutos, né? Quando quem está operando geralmente é o amador, e a gente costuma desprezar essa informação do amador. Voltou, fechou acima desse rompimento, foi lá e rompeu o topo, tá? Então, desprezando essa mínima aqui, até porque eu já tinha dito isso no estudo domingo, eu acabei indicando para os meus clientes lá compra nesse ponto, justamente porque a gente tinha essa condição. Nem é o melhor exemplo para dar, porque aqui a gente teve o rompimento do fundo do gráfico de 60 minutos, mas geralmente quando você tem uma consolidação na região de médias móveis e o preço nos 60 minutos
vai para o mesmo lado que você imaginou para o gráfico diário, a gente tem aí uma operação iniciada, tá? Rock, o Anderson perguntando, essas regras valem para qualquer ativo, mesmo moedas? Vale para tudo que pode ser cotado em gráfico, tá? Então, se pode ser cotado em gráfico, tá valendo, né? Não vale, por exemplo, para... aliás, deixa eu melhorar a resposta. Vale para qualquer gráfico. Não importa se é moeda, não importa se é opção, é que tem outros fatores em outros mercados, né, que acabam sendo importantes também, né? Você tem que entender um pouco a peculiaridade de cada mercado, né? Eu entendo muito bem o mercado de ações, né? Mas eu já tradei bolsa, por exemplo, japonesa, moeda, dólar com ien, por exemplo, e não sabia nem que hora que a bolsa japonesa abria. De repente eu estava numa operação ganhando vários dólares e 3 segundos depois abriu a bolsa japonesa, mudou a tendência, mudou tudo e eu estava perdendo vários dólares também, né? Então cada mercado tem a sua peculiaridade e é muito importante que você entenda cada uma, tá? Mas você consegue usar esses conceitos com qualquer gráfico, tá? André, se o mercado vai para o lado que quer, como posso achar que a análise técnica funciona? Não seria de chance de dar certo ou errado em 50% do tempo? Só que, na verdade, eu converso muito com todo mundo sobre isso, né? Quando você inicia na análise técnica, é essa a chance mesmo sua de dar certo ou de dar errado, né? Com o passar do tempo, né, você vai criando estratégias que acabam te deixando de fora de momentos em que você não tem uma tendência muito bem definida e te colocando em momentos em que a tendência é muito melhor definida. Você consegue melhorar um pouco esse índice de acerto, tá? Você consegue algo em torno de 60% de acerto para 40% de ganho. Mas vamos pensar que a gente ainda está começando e que, portanto, tem que sobreviver e que a gente só consiga um acerto de 50% do tempo. A análise técnica não foi feita para prever o futuro. Portanto, um acerto de 50% do tempo, mas gerenciando bem o risco para, naquele estilo de operação que você acerta 50% do tempo, você pegar a condição onde o preço vai e você consegue ganhar bastante, e naquela condição, como na estratégia que a gente mostrou aqui hoje, quando vai dar errado, você vai estopar no fundo anterior, que geralmente é uma distância pequena do teu ponto de entrada e perder pouco, você acaba fazendo a conta fechar. E para isso que a análise técnica é boa, é para isso que é montada uma estratégia. Então veja só, imagina que você tem uma estratégia que acerta 90% do tempo, mas quando você ganha 10%. E quando você perde 100%. Então 9 vezes 10 dá 90, 1 vezes 100 dá 100, ou seja, você vai acertar 90% do tempo e vai perder dinheiro ao longo do tempo. Agora imagina a minha estratégia, baseada em análise técnica, onde eu observo padrões que aconteceram anteriormente para tentar pegar movimentos que são movimentos muito mais consistentes, movimentos de tendência. Eu erro 50% do tempo e acerto 50% do tempo. Mas a análise técnica me ajuda a cada trade que dá certo eu ganhar 3 e cada trade que dá errado eu perco 1. Então eu acerto 50% do tempo, ou seja, acerto uma operação, ganho 30, erro uma operação, perco 10, no final das contas eu saio ganhando, mesmo acertando muito menos do que você, né? Então, essa questão de querer acertar um número maior de operações do que errar é algo que não faz mais nenhum sentido, tá certo? Se preocupe enquanto você ganha quando dá certo, enquanto você perde quando dá errado. É isso que vai te fazer um bom trader ou é isso que vai te fazer perder dinheiro ao longo do tempo, tá? Qual é a fragilidade das médias? Onde elas erram? Elas erram... Não, na notícia não. Notícia geralmente vem embutida com uma tendência, né? É muito raro você ver ativo em tendência de alta abrir com um gap de 20% de queda, né? Você vê ativo que tem onda 3 para baixo montada abrir em tendência de baixa, como aconteceu com o Brasfoods esse dia. Mas é muito raro você ver ativo em tendência de alta. Eu já vi acontecer poucas vezes, mas já vi acontecer, tá? Abrir com gap. Então notícia nunca é ruim, notícia faz parte, né? Segundo o Charles Dow, o preço desconta tudo, exceto atos de Deus, né? Então tudo que pode acontecer no preço já está embutido nele próprio, né?
O que torna esse setup de média móvel frágil é quando a gente não tem no ativo topos e fundos ascendentes nem topos e fundos descendentes, tá? Então, vindo aqui para o gráfico, né, se eu for tentar utilizar essa estratégia em Ambev, provavelmente eu vou perder dinheiro, né? Porque Ambev não respeita nada disso, né? Mas Ambev também, a gente já conseguiu há 1000 anos, né, a BEV3, identificar que ela vive aqui um processo de lateralização, onde ela não consegue nem romper topo, nem romper fundo. Aliás, conseguiu esses dias romper topo, quando rompeu o topo eu comprei, e aí ela voltou e eu estopei e perdi a operação, faz parte, tá ok? Mas durante a consolidação você não me viu falando de compra ou de venda de Ambev no swing trade nenhuma vez, tá? Então, se o preço consolidar próximo de qualquer média, onde vai ter... isso aí já foi falado, né? Será que está... Vamos ver aqui. Existe boa disponibilidade de BTCs na corretora? Sempre existe, né? É só uma questão de procurar, sempre tem, tá? André, eu posso dizer que conheci muito recentemente todo o seu trabalho, talvez 10 dias. Para mim tem sido grande valia. Parabéns, já pensando em mudar. Rogério, cara, não preciso nem que você mude de corretora, faça qualquer coisa, né? Só o teu elogio aqui já faz valer a pena, né? Eu falei na palestra passada que a partir de um certo momento, né, não é mais pelo dinheiro, né? E quando claro, eu também falei que o cara que está devendo um cheque especial, cartão de crédito, pode até achar que eu estou falando uma maluquice, né? Mas se eu fosse acordar e vir todo dia trabalhar e pensar só no dinheiro, provavelmente eu já estaria desanimado, né? Porque felizmente eu não preciso mais tanto dele para me manter, enfim, tá? É pelo prazer, hoje é muito mais pelo prazer de estar falando tudo isso para vocês e de estar sentindo que vale a pena e que a gente está ajudando do que por qualquer outra coisa. Até por isso a gente tem essa possibilidade de vir aqui e falar de coisas que eu demorei mais de 10 anos para aprender de forma gratuita aqui para vocês, perfeito? Aliás, a gente comentou na semana passada, eu acho que eu escutei alguém dizer isso, eu não me lembro quem, eu vou repetir, que falava que ninguém pode morrer sem ter um filho. São 3 coisas aqui, esqueci de uma aqui, né? Sem ter um filho, sem plantar uma árvore e sem escrever um livro, né? Só que eu sou péssimo para escrever, a mesma facilidade que eu tenho para vir aqui escrever, fazer uma palestra, eu tenho dificuldade para escrever. Então arrumei aí um companheiro, ele está transcrevendo isso aqui que a gente está fazendo, isso vai ser transformado num e-book em parceria aí com a Infomone e a gente vai arrumar alguma forma de distribuir isso para vocês. A primeira parte, né, do primeiro episódio vai ficar pronto na sexta-feira, provavelmente na terça-feira que vem eu já falo para vocês como é que vocês vão poder baixar esse e-book, tá ok? Fugindo um pouco do foco técnico, esse período de divulgação de resultados trimestrais bagunça um pouco a análise técnica, assim como a Brasfood, que após a divulgação caiu bastante, né? Galdério, mas nunca sai muito do que o gráfico mostra, né? É muito raro você ter uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Embraer. Saiu a divulgação do balanço de Embraer. Sabe que dia saiu? Esse dia aqui, ó. Como é que ela estava? Em tendência de alta. Como é que ela continuou? Em tendência de alta, né? Geralmente não muda muita coisa não, tá? Brasfoods. Caiu bastante. Mas, cara, ela já vinha em tendência de baixa, já mostrando aqui. Olha aqui para mim. Vamos fazer o mesmo exercício que a gente ensinou para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, isso aqui a gente não vai contar como novo fundo não, tá? Mas vamos pegar isso aqui, tá? Olha só. Como é que é conhecido isso aqui na análise técnica? A gente vai ver na aula que vem, né? Topo duplo, né? Aí o mercado vem e faz isso aqui, tá certo? E aí o mercado vem e faz isso aqui, tá certo? E aí o mercado vem e faz isso aqui. Era a informação que a gente tinha antes de sair o balanço de Brasfoods, né? Então, se a gente analisar Charles Dow da mesma forma aí que a gente estudou hoje, não dá até para falar que Brasfoods não tinha tendência de baixa, mas também dá para falar com clareza que Brasfoods não tinha mais tendência de alta, né? Pelo contrário, ela tinha rompido essa linha de tendência, que é uma linha de tendência que vem lá do fundo aqui de 2014, do começo do ano 2014, e estava abaixo dessa linha de tendência, perfeito?
Então, isso aqui também não é nenhuma surpresa, né? Assim como não é surpresa a queda de JBSS, também tinha a mesma condição, assim como não é surpresa aí, enfim, a maioria desses balanços que saíram, tá? É claro que você não espera essa intensidade, aliás, se esperasse teria vendido Brasfoods um dia antes do balanço, né? Bom, pessoal, vamos lá. Quem deve ter dito é o Flávio Augusto em suas declarações, o mesmo do nós, também acompanho ele. JP, acredito que não foi do Flávio Augusto que eu escutei isso não, isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, né? Aliás, é a minha busca nos últimos anos, né? É justamente fazer tudo, enfim, por sentir prazer, né? E o dinheiro vem junto, tá? Olha só, presta atenção, né? Este final de semana foi um final de semana em que a gente teve um feriado, até um feriado importante que muita gente nem gosta de trabalhar, né? Eu preferi fazer o meu estudo de domingo. Então no domingo à tarde, enquanto estava todo mundo aí tomando uma cervejinha, fazendo churrasco e tudo mais, eu estava lá estudando porque eu queria me preparar muito bem para a semana, porque eu achava que poderiam pintar algumas oportunidades, né? Não é pelo dinheiro, né, gente? É pelo prazer, né? Ninguém vai trabalhar domingo à tarde por dinheiro, né? É pelo prazer. E aí foi quando você vê o mercado na terça-feira, depois do feriado, vindo para o teu lado, como você estudou e você conseguindo aproveitar as oportunidades, você tem que olhar para trás e enxergar isso, né? Que você acabou fazendo tudo aquilo por prazer, vontade de acertar, vontade de render alguma coisa, vontade de fazer a coisa acontecer, né? Quando é só pelo dinheiro, não te dá vontade de trabalhar domingo à tarde, pode ter certeza, tá? O que falar para alguém que comprou Petro, Banco do Brasil, YouTube, CSNA no rompimento do ombro, cabeça a ombro, seguiu todas as regras, foi estopado na quinta-feira e as ações subirem 10%? Olha, eu particularmente, Rodrigo, não posso falar de Petrobras, tá? Eu vou te explicar aqui por que eu não comprei BBAS. Isso ainda não é importante, tá? Porque não é esse tipo de operação que a gente está falando aqui, tá? Mas eu gostei da sua pergunta, tá? A BBAS você poderia ter comprado aqui. Eu não comprei BBAS porque o filtro mais importante depois do preço é exatamente o meu indicador, o difusor, e o meu indicador não estava cruzado para cima. Então eu não teria comprado BBAS, tá certo? Portanto, não teria sido estopado na quinta-feira, como você falou, na sexta-feira, tá? Você falou de outra também, YouTube, tá? YouTube 4, tá? YouTube 4 eu não compraria porque em nenhum momento aí o gráfico de 60 minutos aí mostrou uma possibilidade de compra, né? Na verdade ele abriu aqui antes das 11 horas, caiu, veio aqui para baixo e também meu indicador não estava dando compra. Mas mesmo que tivesse, tá? Aqui era uma operação que o indicador estava quase cruzando e tudo mais. Eu provavelmente, se isso aqui tivesse acontecido depois das 11, eu teria entrado na operação e teria perdido aí 4,94%, porque justamente aqui, pouco tempo depois, né, se não me engano, por que está indo para cá? Vamos lá. Se não me engano, no outro dia, né, 2 dias depois, eu teria tomado stop, né? E o outro papel que você colocou, agora eu não me lembro qual é, CSNA, né, CSNA 3. Bom, esse aqui, em nenhum momento aí o gráfico de 60 minutos deu compra, né? Olha só, aqui ele subiu, quando voltou era para fazer o pivô, não subiu, acabou fazendo novo fundo e aqui não deu compra nenhuma, né? O que eu falaria para quem, portanto, tomou stop em YouTube, já que, como eu te falei, Petrobras está em período de silêncio, não posso falar sobre ela, tá? É que aqui você perdeu 4,94. Se você entrou em Natura hoje, você já está ganhando 8%, utilizando o mesmo conceito. Rompeu aqui o topo do gráfico de 60 minutos, deixando um fundo mais alto que o anterior, a gente comprou no rompimento de 23,50, tá 25,22, tá certo? Quando deu errado, você perdeu 4,5, quando tá dando certo, você tá ganhando 7, e tomara que a gente ganhe aí 18, tá? Porque aí você tem o mesmo índice de acerto que a gente falou lá atrás, vai ganhar 18 quando deu certo, vai perder 5 quando deu errado, e no final das contas, acertando metade do tempo, a conta acaba fechando, perfeito? É isso. Ninguém sabe para onde o mercado vai, quem fala que sabe está inventando, tá? Ninguém. O que a gente pode fazer é usar análise técnica para enxergar no passado padrões que te deram um bom gerenciamento de risco e poder usar isso no futuro. Tudo isso que eu falei faz parte das minhas estratégias, eu utilizo isso para definir quais ações comprar e vender no estudo de domingo.
com relativo sucesso, né? Se não tivesse sucesso, não tinha tanta gente seguindo, acredito eu. Se eu só perdesse todo domingo, ninguém estaria assistindo. É por isso que a nossa sala da Arena do Investidor tem todo dia lá quase 2.000 pessoas acompanhando o que a gente fala, né? Não 2.000 pessoas ao mesmo tempo ao longo do dia. E é por isso que eu falo com muita segurança do que eu faço e tenho coragem de falar compra, venda, sei que estou lidando com dinheiro. É justamente porque isso aqui que eu uso, eu já uso há bastante tempo e com um sucesso interessante, né? Com uma boa taxa de retorno, inclusive em momentos difíceis, superando a fixa. Eu espero que isso que a gente falou nessa segunda palestra sirva como base para que vocês possam desenvolver a sua estratégia, mudando, é claro, os conceitos que atendem mais ao teu perfil, mas que possam fazer vocês também deslanchar